Você já imaginou existir lugares no planeta onde você nunca, jamais, em hipótese alguma, poderá colocar os pés? Olha, não estou falando de um resort caro ou de um clube exclusivo, não. Estou falando de locais tão secretos, tão perigosos ou tão sagrados que o simples ato de tentar entrar pode te custar a liberdade ou até mesmo a vida. São ilhas isoladas, cofres subterrâneos, bases militares secretas e santuários antigos que guardam segredos que governos e organizações poderosas não querem que a gente saiba. Então, prepare-se, porque juntos vamos desvendar os 10 lugares mais restritos e misteriosos do planeta. Vamos explorar ilhas dominadas por cobras venenosas, arquivos que contêm segredos de séculos e bases que monitoram cada passo nosso. Começando nossa lista em um paraíso que, na verdade, é uma fortaleza cultural. A ilha de Niihau, no Havaí, conhecida como a Ilha Proibida, em 1864, a ilha foi comprada pela família Sinclair Robinson, diretamente do rei Kamehameha V, com a condição de que eles preservassem a cultura nativa e o modo de vida de seus habitantes. O acesso a Niihau é extremamente controlado. Apenas os descendentes dos habitantes originais, membros da família Robinson, oficiais do governo e convidados muito especiais, podem pisar em suas praias. Não há estradas pavimentadas, nem hotéis, nem restaurantes. A eletricidade é gerada por energia solar e os cerca de 170 residentes vivem de forma simples. Agora vamos para a Itália, mas não para os pontos turísticos, cheios de arte e história que conhecemos. Nossa parada é na sinistra Ilha Poveglia, na Lagoa de Veneza. Este pequeno pedaço de terra carrega uma reputação tão sombria que até mesmo os pescadores locais evitam passar perto de suas margens. A história macabra de Poveglia começa na Idade Média, quando foi usada como uma estação de quarentena, um lugar para isolar vítimas da peste negra. Estima-se que mais de 160 mil almas pereceram em Poveglia, e os corpos eram queimados em enormes piras. Diz a lenda que o solo da ilha é composto por mais de 50% de cinzas humanas. No início do século XX, foi construído um hospital psiquiátrico na ilha. As histórias que cercam este hospital são de arrepiar. A lenda conta que o próprio médico começou a ser atormentado pelos espíritos da ilha. Enlouquecido pelas visões, ele teria se jogado da torre do sino do hospital. Da Itália, nosso próximo destino nos leva a um dos regimes mais fechados e misteriosos do mundo, a Coreia do Norte. E dentro deste país, já tão secreto, existe um lugar ainda mais impenetrável, conhecido como Sala 39. Especialistas e desertores norte-coreanos afirmam que esta organização está por trás de uma vasta rede de operações clandestinas. Isso inclui a falsificação de moeda estrangeira, especialmente notas de $100, com uma qualidade tão alta que são chamadas de superdólares. Além disso, eles estariam envolvidos no tráfico de drogas, venda de armas e até mesmo em fraudes de seguros em escala global. O objetivo de tudo isso? Gerar bilhões de dólares em moeda forte para financiar o programa nuclear do país, a vida luxuosa da elite e manter a lealdade dos altos oficiais do regime. A Sala 39 controla centenas de empresas de fachada, desde mineradoras na África até restaurantes em toda a Ásia, todas servindo como canais para lavagem de dinheiro e operações secretas. Nossa jornada agora nos leva ao coração da Igreja Católica, a cidade do Vaticano. Mas olha só, não vamos visitar a Basílica de São Pedro ou a Capela Sistina. Vamos tentar espiar por trás das portas trancadas dos arquivos apostólicos do Vaticano, mais conhecidos pelo seu antigo e mais intrigante nome, os Arquivos Secretos do Vaticano. Imagine só, prateleiras que, se enfileiradas, se estenderiam por mais de 85 quilômetros. São milhões de documentos acumulados ao longo de mais de 12 séculos de história da Igreja e do mundo.
Lá dentro estão cartas de figuras históricas como Michelangelo, Abraham Lincoln e até mesmo do chefe dos Cavaleiros Templários. Estão os documentos do julgamento de Galileu Galilei pela Inquisição e a bula papal que excomungou Martinho Lutero. Apesar do nome, os arquivos não são totalmente secretos. Desde 1881, acadêmicos e pesquisadores qualificados podem solicitar acesso. No entanto, o processo é extremamente burocrático e restritivo. O verdadeiro mistério está no que ainda não foi revelado. Teorias da conspiração abundam. Alguns dizem que os arquivos escondem provas sobre a linhagem de Jesus, informações sobre vida extraterrestre, textos antigos que contradizem a Bíblia ou até mesmo os verdadeiros segredos de Fátima. Prepare-se para uma viagem a um dos lugares mais remotos e inóspitos da Terra, a Ilha Heard, localizada no sul do Oceano Índico, a meio caminho entre a Austrália e a África do Sul, e não muito longe da Antártida. A Ilha Heard é dominada pelo Mawson Peak, um vulcão ativo com 2.745 metros de altura, que é também o ponto mais alto do território australiano, superando qualquer montanha no continente. A ilha é um lugar de extremos. O clima é brutal, com ventos fortes constantes, neve e chuva. Cerca de 80% de sua superfície está coberta por geleiras. E para completar o cenário intimidador, o vulcão Mawson Peak está em erupção quase contínua há décadas, expelindo lava e nuvens de gás. É um dos poucos lugares no mundo onde você pode ver a interação direta entre lava vulcânica e gelo glacial. Por causa de sua localização remota e ecossistema único e intocado, a Ilha Heard e as Ilhas McDonald foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco. O governo australiano impõe regras ambientais extremamente rigorosas para proteger este laboratório natural. A visitação é praticamente proibida, sendo permitida apenas para expedições científicas muito específicas, que precisam passar por um processo de aprovação longo e complexo. Nossa próxima parada é um lugar onde o tempo parece ter congelado há mais de 1000 anos. Um bastião da fé ortodoxa que impõe uma das proibições mais controversas do mundo. Estamos falando do Monte Athos, na Grécia. Não é apenas uma montanha, mas uma península inteira que funciona como um estado monástico autônomo. Conhecida como o Jardim da Virgem Maria, este lugar sagrado é o lar de 20 mosteiros ortodoxos orientais. O Monte Athos opera sob suas próprias leis e tradições, e a mais famosa e antiga delas é o Avaton, um decreto que proíbe a entrada de mulheres e até mesmo de fêmeas, de animais domésticos, com exceção de gatas, que são úteis para caçar ratos. Essa regra, que data do século XI, foi estabelecida para garantir que os monges possam manter seu voto de celibato sem tentações e para dedicar a península inteiramente à Virgem Maria. Para os homens que desejam visitar, o processo também não é simples. Apenas um número limitado de visitantes é permitido por dia. Peregrinos ortodoxos têm prioridade, e os poucos visitantes não ortodoxos precisam obter uma permissão especial chamada Diamonitirion. A visita geralmente dura alguns dias, durante os quais os hóspedes seguem a rotina dos monges, participando de longas liturgias e vivendo de forma austera. É uma imersão profunda em um mundo de espiritualidade medieval. Do cristianismo ortodoxo, viajamos para o coração espiritual do Japão, o grande santuário de Ise, ou Ise-Jingu. Este não é um único santuário, mas um vasto complexo de mais de 125 santuários shintoístas. Considerado o lugar mais sagrado do shintoísmo, que é a religião nativa do Japão, o Naiku é dedicado à deusa do sol, Amaterasu Omikami, a ancestral mítica da família imperial japonesa. O que torna o santuário de Ise um dos lugares mais proibidos do mundo é o acesso ao seu núcleo mais sagrado. O edifício principal do Naiku, onde se acredita que Amaterasu reside, está escondido atrás de 4 altas cercas de madeira. Apenas o sacerdote ou a sacerdotisa-chefe,
que deve ser um membro da família imperial, e o próprio imperador do Japão tem permissão para entrar no santuário mais interno. Ninguém mais pode passar da primeira cerca. A arquitetura do santuário é única. Construído em um estilo simples e antigo de madeira de cipreste, sem pregos, ele é completamente desmontado e reconstruído a cada 20 anos. Essa tradição, chamada Shikinen Sengu, acontece há mais de 1.300 anos. O que está exatamente dentro do santuário central é um dos maiores segredos do Japão. Acredita-se que o santuário abrigue o espelho sagrado, o Yata no Kagami, um dos 3 tesouros sagrados do Japão, que representa a sabedoria. Mas ninguém vivo, exceto talvez o imperador, o viu. Agora voltamos para o nosso Brasil, para um lugar que parece saído de um pesadelo e que lhe rendeu o apelido de Ilha das Cobras. Estou falando da Ilha da Queimada Grande, localizada a cerca de 35 quilômetros da costa de São Paulo. Este lugar detém um recorde aterrorizante. É o lar da maior concentração de cobras peçonhentas do mundo. A ilha é tão perigosa que o governo brasileiro proibiu estritamente a visitação de qualquer pessoa. A estrela mortal desta ilha é a jararaca ilhoa, Bothrops insularis, uma espécie de serpente que só existe lá. Isolada do continente há milhares de anos, quando o nível do mar subiu, essa cobra evoluiu de uma forma única e bem aterrorizante mesmo. Como suas presas na ilha são principalmente aves, seu veneno se tornou até 5 vezes mais potente do que o de suas primas do continente. Ele é tão poderoso que derrete a carne ao redor da picada e pode matar uma pessoa em menos de 1 hora. As estimativas sobre a quantidade de cobras na ilha variam, mas os números são assustadores. Alguns estudos sugerem que existe uma cobra a cada metro quadrado. Outros falam em até 5 cobras por metro quadrado em algumas áreas. Existem lendas locais sobre as fatalidades na ilha. Uma delas conta a história de um faroleiro que vivia lá com sua família. Uma noite, cobras teriam entrado em sua casa pela janela. A família tentou fugir desesperadamente para o barco, mas foram picados várias vezes no caminho e não sobreviveram. Do perigo biológico, vamos para o perigo tecnológico e da espionagem global. Nossa penúltima parada é na Inglaterra, em North Yorkshire, onde se encontra um complexo misterioso e de aparência futurística, a Royal Air Force Station, Manwith Hill. Apesar do nome da Força Aérea Real Britânica, esta base é, na verdade, operada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a famosa NSA. Suas enormes e distintas cúpulas brancas, parecidas com bolas de golfe gigantes, os radomes, escondem antenas parabólicas. Manwith Hill é considerada a maior e mais poderosa estação de monitoramento eletrônico do mundo. É o grande ouvido da rede de espionagem global conhecida como Echelon, uma aliança de inteligência entre os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, os chamados 5 olhos. A função principal da base é interceptar comunicações, e-mails, chamadas telefônicas, mensagens de texto, transmissões de satélite, basicamente, qualquer forma de comunicação eletrônica que passa pelo ar ou por cabos pode ser capturada e analisada aqui. Documentos vazados por Edward Snowden em 2013 confirmaram o que muitos já suspeitavam. Manwith Hill desempenha um papel crucial na vigilância em massa, tanto de governos estrangeiros quanto de cidadãos comuns em todo o mundo. O acesso a Manwith Hill é, obviamente, ultra restrito. A base é cercada por várias camadas de cercas de alta segurança, arame farpado, câmeras de vigilância e patrulhas armadas. É uma fortaleza impenetrável que guarda os segredos da espionagem moderna. E chegamos ao nosso primeiro lugar, o mais misterioso e talvez o mais perigoso de todos. Viajamos para a China, para a província de Shanxi, perto da cidade de Xi'an. Aqui, sob um monte de terra com 76 metros de altura, jaz um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo.
O mausoléu de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. O mesmo imperador para quem o famoso exército de terracota foi construído para proteger na vida após a morte. O exército de terracota, com seus milhares de soldados de argila em tamanho real, foi descoberto por acaso por agricultores em 1974. Mas essa descoberta incrível é apenas a ponta do iceberg. O exército é apenas a guarnição externa do verdadeiro prêmio. O túmulo do imperador, que fica a cerca de 1,5 quilômetros de distância e nunca foi aberto. O governo chinês proíbe qualquer escavação do mausoléu central, e por razões muito boas e assustadoras. Textos históricos antigos, como os do historiador Sima Qian, descrevem o interior do túmulo como uma representação em miniatura do Império de Qin. O teto seria cravejado de pérolas para representar as estrelas, e o chão teria rios de mercúrio líquido para simular os rios Amarelo e Yangtze. E aqui começa o perigo. Estudos do solo ao redor do monte detectaram níveis de mercúrio centenas de vezes acima do normal, sugerindo que os rios tóxicos podem ser reais. Abrir o túmulo poderia liberar uma nuvem de vapor de mercúrio mortal. Mas a ameaça mais assustadora descrita nos textos antigos são as armadilhas. Sima Qian escreveu que o túmulo foi equipado com bestas automáticas, projetadas para disparar em qualquer um que tentasse entrar. Embora alguns arqueólogos achem que isso é apenas uma lenda, ninguém quer arriscar. Além disso, as tecnologias atuais não são consideradas avançadas o suficiente para escavar e preservar os artefatos que podem estar lá dentro sem danificá-los irreparavelmente. E assim termina a nossa expedição pelos cantos mais secretos e proibidos do nosso planeta. De paraísos culturais a ilhas mortais, de cofres de espionagem a túmulos amaldiçoados, fica claro que o nosso mundo ainda tem muitos segredos a esconder. Cada um desses lugares nos mostra que existem limites, sejam eles impostos pela natureza, pela fé, pela segurança ou pelo simples desejo de preservar o passado. Agora eu quero saber de você. Qual desses 10 lugares mais te impressionou ou te deixou mais curioso? Foi a Ilha das Cobras no Brasil? O cofre secreto da Coreia do Norte? Ou o túmulo do imperador chinês com suas armadilhas mortais? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ler e discutir com vocês. E se você, assim como eu, é fascinado por mistérios, histórias escondidas e os segredos do nosso mundo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos muitas outras jornadas incríveis planejadas para você. Muito obrigado pela sua companhia nessa aventura. Até o próximo mistério.